E Salomão convocou novamente Beelzebul, mas dessa vez ele estava sozinho. Ele disse que era o primeiro daqueles caídos e comandava todos no inferno, mas disse que também tinha um filho, e a todo momento esse filho vinha até ele. Se você gosta de vídeos de mitologia, de demônio, de anjos e de lendas em geral, se inscreve aí no canal que tem vídeo desse tipo toda semana. Não esqueça de deixar o like e de compartilhar o vídeo também, que você me ajuda bastante, hein? Desde já, obrigadão. Esse vídeo aqui é a continuação da série do Testamento de Salomão aqui no canal. Mas se você não viu os anteriores, fica tranquilo que você nem precisa ver para entender esse aqui, até porque eu vou fazer um pequeno resumo. Mas se você quiser saber de onde que saiu essa história de que o Salomão teria invocado demônios, ou até a história dos 72 demônios da Goétia, eu tenho um vídeo inteiro só explicando essa história aqui no canal. Vai estar no card, na descrição e na tela final para você. E junto também vai estar a playlist inteira do Testamento de Salomão, caso você tenha curiosidade para ver os outros vídeos. Segundo o Testamento de Salomão, que é um escrito pseudopigráfico, ou seja, que normalmente a autoria do texto é considerada falsa. Mas na história, diz que Salomão teria recebido o pedido de ajuda de um menino que estava sendo importunado por um espírito maligno, que toda noite ia no quarto dele. Então Salomão, através de uma reza, recebe a ajuda do arcanjo Miguel, que dá para ele um anel mágico. E com esse anel, ele prende o espírito, e utilizando o próprio espírito, ele consegue o comando do príncipe dos demônios, que é o Beelzebul, que começa a trazer para o rei Salomão vários outros demônios. O primeiro deles é um demônio feminino, mas logo depois vieram mais dois, e é aqui que a nossa história continua. Depois de Salomão colocar o demônio com forma de mulher para trabalhar no templo, ele vai novamente até Beelzebul e pede para ele outro demônio, porque se tem uma coisa que o Salomão não tem, é medo desses espíritos. E aí, antes sequer que o Salomão terminasse de piscar, Beelzebul reaparece na frente dele e acompanhado de um outro ser, que estava amarrado. Salomão rapidamente pergunta qual o nome daquele ser. E ele responde, mesmo estando com raiva por se sentir humilhado e estando ali naquela situação. E assim começa uma conversa entre os dois. Quem és tu? Mas ele lançou para mim um olhar de raiva e fúria e disse, e quem és tu? E eu disse a ele, assim punido como tu és, responde-me. Mas ele com raiva disse-me, mas como te responderei, pois tu és filho de um homem, enquanto eu nasci de um anjo que colocou sua semente na filha do homem, de modo que nenhuma palavra de nosso tipo celestial dirigida aos nascidos na terra pode ser presunçoso. Se você tem interesse em aprender mais sobre demônios, anjos e até mitologias, dá uma olhada aí na descrição que eu vou deixar alguns links do site da Amazon com vários livros, e com certeza você vai achar um que te interesse. Só de você usar os links já vai estar me ajudando bastante. O ser que estava ali amarrado continuou dizendo qual que eram os domínios dele, onde ele ficava normalmente. Ele completou dizendo também que essa brincadeira do rei Salomão de comandar as forças do mal ali não demoraria muito para acabar, e os demônios voltariam a exercer o seu domínio sobre a humanidade. Portanto, também minha estrela brilha no céu, e os homens a chamam, alguns o carro e alguns o filho do dragão. Eu me mantenho perto dessa estrela, portanto não me perguntes muitas coisas. Para o teu reino também daqui a pouco deve ser interrompido, e tua glória é apenas por uma temporada, e curta será a tua tirania sobre nós. Então nós devemos novamente ter livre alcance sobre a humanidade, de modo que eles não reverenciem como se fôssemos deuses, sem saber, homens que eles são, os nomes dos anjos colocados sobre nós. Com essa fala, o Salomão sentiu um pouco de medo, e percebam que o Salomão só foi sentir medo depois de umas 5 aparições, né? Se fosse eu, já teria me cagado. Vocês não vêm falar que eu sou medroso não, que eu sei que a maioria sentiria também, hein? Mas mesmo sentindo um pouco de medo, o Salomão prendeu ainda mais as correntes do demônio, e como ele não tinha respondido nada do que ele tinha perguntado, o Salomão começou a dar umas chicotadas nele. Aí, finalmente, ele obteve as respostas. E eu, Salomão, ao ouvir isso, amarrei-o com mais cuidado, e ordenei que fosse açoitado com correias, de couro de boi, e para me dizer humildemente qual era o seu nome e qual era o seu negócio. E ele me respondeu assim, eu sou chamado Asmodeus entre os mortais, e meu negócio é conspirar contra os recém-casados, para que eles possam não se conhecerem, e os separo completamente por muitas calamidades, e desperdiço a beleza das virgens mulheres, e alieno seus corações. Mesmo com essa resposta, o Salomão perguntou se tinha algo a mais que o Asmodeus fazia, e o demônio continuou. E eu disse a ele, este é teu único negócio?
E ele me respondeu: eu transporto homens em ataques de loucura e desejo, quando eles têm suas próprias esposas, para que eles as deixem e saiam de noite e de dia a outras que pertencem a outros homens, com o resultado que eles cometem pecado e caem em atos assassinos. Assim como os outros espíritos que caíram na mão do rei, Salomão perguntou qual anjo fazia Asmodeus tremer de medo. Nesse caso, a resposta faz uma referência a um trecho da Bíblia, não um trecho que está em todas as Bíblias, né? Mas mais especificamente no livro de Tobias. E eu conjurei pelo nome do Senhor Sabaoth, dizendo: tema a Deus, Asmodeus, e diga-me por qual anjo tu estás frustrado. Por Rafael, o arcanjo que está diante do trono de Deus. Mas o fígado e o fel de um peixe me puseram em fuga, quando fumado sobre as cinzas da tamargueira. Novamente perguntei a ele, e disse: não escondas nada de mim, pois eu sou Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Diga-me o nome do peixe que tu reverencias. E ele respondeu: é o Granos por nome, e é encontrado nos rios da Síria. Por isso é que vagueio por essas partes. Esse trecho anterior explica porque Asmodeus apareceu acorrentado. Afinal de contas, no final da história do livro de Tobias, o Rafael prende Asmodeus e joga ele no abismo. E daí que viriam as correntes em que o Asmodeus aparece preso. Salomão também pergunta se tinha algo a mais para saber sobre ele. E é claro, depois colocou ele para trabalhar no templo. E eu disse a ele: não tem mais nada sobre ti, Asmodeus. E ele respondeu: o poder de Deus sabe, que me prendeu com os laços indissolúveis daquele selo, que tudo o que eu tenho te disse é verdade. Rogo-te, rei Salomão, que me condenes a não entrar na água. Mas eu sorri e disse a ele: tão certo como vive o Senhor Deus e meus pais, porei ferro sobre ti para vestires. Mas tu também farás o barro para toda a construção do templo, pisando-o com os pés. Ordenei que dessem 10 potes de água para ele. E o demônio gemeu terrivelmente e fez o trabalho que lhe ordenei. E isso eu fiz, porque aquele feroz demônio Asmodeus conhecia até o futuro. E eu, rei Salomão, glorifiquei a Deus, que me deu sabedoria de Salomão, seu servo. E o fígado de peixe e seu fel eu pendurei na ponta de uma cana, e queimei-a sobre Asmodeus, por causa da sua força, e sua malícia insuportável foi assim frustrada. Depois de terminar com Asmodeus, o Salomão convoca novamente o Beelzebu, só que dessa vez, o príncipe dos demônios aparece sobre um assento elevado, sozinho. E para descobrir o motivo disso acontecer, o rei Salomão, é claro, pergunta diretamente ao príncipe dos demônios. E eu convoquei novamente para diante de mim Beelzebu, o príncipe dos demônios. Eu sentei em um assento elevado de honra e disse-lhe: por que estás sozinho, príncipe dos demônios? E ele me disse: porque só eu fiquei dos anjos do céu que desceram, porque eu fui o primeiro anjo no primeiro céu, sendo intitulado Beelzebu, e agora controlo todos aqueles que estão presos no Tártaro. Mas eu também tenho um filho, ele assombra o Mar Vermelho. Em qualquer ocasião adequada ele vem até mim novamente, estando sujeito a mim, e me revela o que fez, e eu o apoio. Antes que continuasse esse assunto, Salomão quis saber qual é o papel de Beelzebu na terra. Então Salomão disse a ele: Beelzebu, qual é o teu emprego? E ele me respondeu: eu destruo reis e me alio a tiranos estrangeiros. E meus próprios demônios eu coloco nos homens, para que esses possam acreditar neles e se percam. E os servos escolhidos de Deus, sacerdotes e homens fiéis, eu excito a desejos por pecados perversos, heresias malignas e ações ilegais. E eles me obedecem, eu os carrego para a destruição. Eu inspiro os homens com inveja e desejo de assassinato, e por guerras e sodomia e outras coisas más, e eu vou destruir o mundo. É claro que o papo do Beelzebu ter um filho chamaria muito a atenção do rei Salomão, e da gente também que tá lendo a história, né? Óbvio. Então assim que o Beelzebu terminou de falar sobre os trabalhos dele na terra, o rei já logo voltou no assunto do filho, e pediu para ver ele. Pediu para que o Beelzebu levasse esse filho até ele, independente de onde ele estivesse. Mas o Beelzebu disse que não faria isso, outro demônio faria. Então eu disse a ele: traga-me seu filho, que está, como você diz, no Mar Vermelho. Mas ele me disse: eu não o trarei a ti,
mas virá a mim outro demônio chamado Efipas. A ele amarrarei e ele o trará das profundezas até mim. E eu disse a ele: como é que teu filho está nas profundezas do mar e qual é o nome dele? E ele me respondeu: não me pergunte, pois não podes aprender de mim. No entanto, ele virá a ti por qualquer ordem e te contará abertamente. Como o filho de Beelzebu ainda não tinha vindo, então o Salomão quis saber da boca do próprio Beelzebu quem era o anjo que fazia ele tremer de medo. Afinal de contas, ele era o príncipe dos demônios. O anjo para fazer ele sentir medo não podia ser qualquer um. E acredite, ele surpreendeu na resposta. Eu disse a ele: diga-me, por qual anjo você está frustrado? E ele me respondeu: pelo santo e precioso nome do Deus Todo-Poderoso, chamado pelos hebreus por uma série de números, cuja soma é 644. Entre os gregos é Emanuel, e se um dos romanos me conjurar pelo grande nome do poder Elef, eu desapareço imediatamente. Nesse trecho dizem que na verdade pode ter dois erros, porque a soma de números, que é 644, na verdade é um número grego, e Emanuel é um nome hebraico. Então alguma coisa está errada aí, ou o número, ou o nome, ou os dois, né? Bem, mesmo ficando surpreso com a resposta, o Salomão logo colocou o Beelzebu para também trabalhar no templo. Eu, Salomão, fiquei surpreso quando ouvi isso. Eu ordenei-lhe que serrasse mármores de Tebas. E quando ele começou a ver os mármores, os outros demônios gritaram em alta voz, uivando por causa de seu rei Beelzebu. Mas eu, Salomão, o interroguei dizendo: se queres obter uma trégua, fala-me sobre as coisas do céu. E Beelzebu disse: ouça, ó rei, se tu queimas goma e incenso e bulbo do mar, com nardo e alçafrão, e acendes 7 lâmpadas em terremoto, tu fixarás firmemente a tua casa. E se, sendo puro, você os ilumina ao amanhecer no sol aceso, então você verá os dragões celestiais, como eles enrolam-se e arrastam a carruagem do sol. Nesse momento, Salomão pede para que Beelzebu se cale e continue com o trabalho, pelo menos por enquanto. E eu, Salomão, tendo ouvido isso, o repreendi e disse: silêncio por enquanto e continua a ver os mármores, como te ordenei. Novamente, Salomão louva a Deus e pede para que outro demônio apareça para ele, e de repente aparece um tipo de rosto no ar, meio parecido com aquele rosto estranho que aparece em Thor, Amor e Trovão. Essa coisa aí. Mas esse rosto começa a se contorcer e se enrolar no ar até o momento que ele desaparece. Em pouco tempo ele levanta toda a sujeira que estava no chão e começa a jogar em todo mundo que estava ali presente. Então nesse momento o Salomão tem que fazer alguma coisa. E eu, Salomão, louvei a Deus e ordenei a outro demônio que se apresentasse a mim. E um veio antes de mim, que levantou o rosto no ar, mas o resto do espírito se enrolou como um caracol e rompeu os poucos soldados. E levantou também uma poeira terrível no chão e carregou-a para cima. E então novamente atirou de volta para nos assustar. E perguntou quais coisas eu poderia perguntar como se fosse uma regra. Eu me levantei e cuspi no chão naquele lugar e selei com o anel de Deus. E imediatamente o vento de poeira parou. Então eu perguntei a ele dizendo: quem és tu, ó vento? Então ele uma vez mais sacudiu a poeira e me respondeu: o que você quer, rei Salomão? Eu respondi-lhe: diga-me como você é chamado. Eu gostaria de te fazer algumas perguntas, mas até agora eu dou graças a Deus que me fez sábio para responder às suas tramas malignas. Mas o resto da conversa vai ficar para um outro vídeo, então se você quer que a série continue, não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo e de comentar aí também o que você achou da conversa do Salomão. Você se cagaria no lugar dele ou não? E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, tchau.